Olá, turma! Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre os autores até o século XX. Essas vão ser a aula 3 e 4, tá? Vão ser tratados 3 autores, o Gramsci, o Foucault e o Bourdieu, tá bom? Então, começando pelo Gramsci. O Antônio Gramsci, ele nasceu em 1891 e morreu em 1937, na Itália. E ele era um seguidor de Marx, de Karl Marx, certo? Então, ele tinha o comunismo como princípio político, né? E ele era contra o fascismo que estava acontecendo ali na Itália na época, tá? O que aconteceu foi que o Gramsci ele não tem uma grande produção publicada em vida. As suas publicações aconteceram depois da morte dele, porque ele foi preso por conta desse caso de ser comunista, contra o fascismo, então ele foi preso e ele escreveu muito na cadeia. Então, as maiores obras dele e praticamente toda a sua publicação é depois de morto, tá? As cartas que ele escreve muitas cartas quando ele tá na cadeia, ele sempre tenta se retratar, né? Ao Oriente e ao Ocidente. Só que depois, fazendo uma análise, a gente percebe que o Oriente significa um regime autoritário e o Ocidente significa democracia. Então, sempre quando ele vai falar sobre regimes, ele tenta usar essa decodificação para não ser morto, enfim. E sua carta poder ser enviada para as pessoas que ele queria, tá? Ele acreditava muito que o poder sempre buscava uma hegemonia e esse poder vinha, e essa hegemonia poderia vir através do conhecimento e do convencimento. Então, que as pessoas não eram necessariamente torturadas ou não tinham uma legislação que obrigava elas a fazer certas coisas, mas sim um convencimento. E ele lutava por ser comunista contra, então, a propriedade privada, elitista, e ele acreditava que o saber e a cultura, eles eram impostos, então, pelo pessoal que estava no poder. E aí ele fala que poucas pessoas têm conhecimento, que são os intelectuais, e eles que definem, então, essa cultura. Então, essa questão dos intelectuais para o Gramsci é muito importante, porque ele fala que são pessoas que vão ter conhecimento, vão estudar muito, então elas que vão definir o que é certo e o que é errado, e elas que vão manter ou mudar, né, essa hegemonia que está no poder, certo? E ele tá sempre, nos escritos dele, o tempo todo ele tenta derrubar essa hegemonia, tenta derrubar esse poder, até que no final lá de sua vida, ele coloca que é a burguesia, que é que impõe essa hegemonia, eles que usam os intelectuais, muitas vezes, para se manter no poder, tá? E aí ele fala que a educação estava sendo usada como uma ferramenta para manter essa hegemonia, mas ela que seria, na verdade, o princípio que poderia superar essa hegemonia, ela que poderia derrubar o poder e ela que poderia levar o conhecimento até outras pessoas, fazer elas pensarem que aquilo que o poder estava impondo não estava correto, né? E aí ele fala que o que então mantém esse senso comum é também o que mantém essa hegemonia também é o senso comum. Que o senso comum, a falta de conhecimento, então, de um conhecimento sistemático, de um estudo, faz com que o senso comum acredite que são o pensamento das pessoas, né? Faz com que as pessoas acreditem que o que está sendo imposto é o correto, né? E aí ele propõe uma escola unitária, essas palavras são importantes, então, guardar, unitária, democrática e que ela seja plural e humanista. Então, são 4 princípios muito importantes, então, que ela seja unitária, democrática, plural e humanista. Unitária no sentido de todos terem acesso ao mesmo conhecimento e não ter aquele dualismo escolar de uma escola para pessoas que querem trabalhar, ou uma formação para o proletariado e uma formação para pessoas de elite que vão pensar. Então, essa questão da escola unitária democrática, porque todos vão participar, plural também, enfim, e humanista, que é para superar essas questões de exploração dos proprietários, né? Porque como ele segue Marx, então ele usa muitas terminologias também do Marx, tá bom? E aí ele fala que
A escola pública, na verdade, ela está a serviço do poder e ela ajuda a manter, então, essa hegemonia, mas que ela deveria ser uma escola, então, unitária. E aí, depois vem a pergunta, né? Qual a importância dos intelectuais na sociedade? Então, para Gramsci é isso, eles ajudavam a manter o poder ou eles poderiam ajudar a quebrar esse poder, a superar esse poder, certo? Então, agora a gente vai entrar no Foucault. O Foucault fala um pouquinho dele no final da terceira aula, né? E depois retoma ele na quarta, tá? Então, o Foucault, ele é francês, ele nasceu em 1926 e ele morreu em 1984, tá? E aí o Foucault fala basicamente sobre saberes, discursos e formas de poder. E aí o Foucault, uma das principais obras dele e o principal foco dele sempre é falar sobre a dominação e a disciplinação dos corpos, tá? E aí ele fala aqui que o que é o saber? O saber, ele é a possibilidade de utilização, ele é algo que é usado para a disciplinação das pessoas. Então, quando a gente tem o saber, a gente disciplina as outras pessoas que não sabem. Então, pensando nessa questão de que o Foucault sempre está tentando entender como que os corpos são dominados, o saber é uma ferramenta, uma arma, então, para essa questão de disciplina. E o saber, ele também, assim como o Gramsci ele vai falar aqui, ele legitima o poder, só que aqui as nomenclaturas são diferentes. Então, o Gramsci falava muito em hegemonia, aqui vai falar sobre saber, poder, corpos dóceis, são outros termos que vão ser usados, tá? E aí ele vem falando das instituições sociais, que é a escola, a religião, são as igrejas, presídios, elas são todas para controlar os corpos, para dominar esse corpo, para disciplinar o corpo, tá? E aí ele vem falando um pouco do panótipo. O panótipo é uma coisa muito importante de a gente entender, mas basicamente ele é uma estrutura física mesmo, que é um modelo que vai ser usado depois, tanto em presídios, quanto em fábricas, quanto em escolas, que ele vai ajudar no vigiar. Então, um primeiro panótipo que é muito retratado em vários locais, em vários trabalhos sobre o Foucault, é o panótipo de uma cadeia, que ela é circular, e ela tem uma torre no centro, e no alto dessa torre tem uma pessoa, que está vigiando todos os presos. Então, ela rotacionando em 360 graus, né? Ela tem a visão de todo mundo, porque como aquela cadeia é circular, a torre está bem no meio e no alto, então ela vê todo mundo que está ali. Então, aquilo é um modelo para vigiar. E aí, esse é um dos modelos, né? E aí existem vários, e isso seria o panótipo. Então, modelos para vigiar. E aí vem o seu grande livro, que é o Vigiar e Punir. É um livro muito importante, mas como consideração desse livro, o que eu observo dele é que a grande importância dele é vigiar para não precisar punir. Então, porque ele fala o tempo todo sobre o vigiar e o punir para disciplinar os corpos, né? Mas se você tem uma vigia constante, você não precisa punir. Então, eu acho que o grande relato desse livro é esse. E aí ele vem falando da instituição escola, da estrutura da escola, né? Que é similar às outras instituições, ela multiplica os discursos dominantes, ela é voltada para o adestramento e ela é voltada para esse vigiar. O tempo todo a escola vigia e ela disciplina os corpos mesmo, né? Então, a escola é uma das principais instituições que vai disciplinar as crianças para quando elas forem adultas, serem adultos obedientes, que serão comandados pela sociedade de forma dócil, tá? E aí, continuando então já lá na quarta aula, vai falar um pouquinho do Foucault agora, voltado para a arqueologia do saber. Então, ele vai falar um pouquinho do saber, que o saber representa poder, e que como que o saber, então, efetiva o poder através dos discursos. Então, através do discurso, das palavras, que o saber vai efetivar o poder. Então, com os discursos que a gente tem na sociedade, até pensando, por exemplo, um discurso que ajuda bastante a disciplinar
pessoas da sociedade. Então, a gente tem um discurso que é muito recorrente de que os homens são superiores às mulheres. Então, aonde está esse discurso? Está na religião, está em casa, na família, na escola, de certa forma, é reproduzido também esse discurso. Então, um discurso que ele é recorrente, ele acaba se tornando uma verdade. Então, isso acabou por muitos anos a gente reproduzindo esses discursos e acreditando. E hoje a gente, para quebrar esse discurso, é muito difícil. E tem muitas pessoas que ainda não acreditam que mulheres e homens são iguais, que tem que ter os mesmos direitos. Então, isso, por exemplo, é um discurso e é assim que mantém algo no poder. Então, o que seria o poder nesse caso? O homem sobre a mulher. Então, esse poder, ele é legitimado e ele é mantido através dos discursos, certo? Aí vai falando que hoje, que antigamente, quem representava a verdade era a igreja. Hoje, quem representa a verdade, na época do Foucault, então, mas a gente pode trazer para os dias atuais, é a ciência. Então, a ciência representa a verdade, e o que a ciência diz que é verdade, todo mundo acata, e pensando, então, que ele também fala que a ciência pode ser tendenciosa. Então, que os discursos científicos podem ser, sim, tendenciosos para algum lado, mas que a sociedade acaba acatando, assim como era na época da igreja. Como as pessoas acatavam a verdade da igreja, hoje a gente acata a verdade da ciência, tá? Aí ele fala que quem domina é quem impõe a ideologia dele. Então, hoje a gente, desde a época dele, tem a burguesia, os mais ricos, a elite no poder. Então, a ideologia deles que é pregada até nos dias atuais, né? E aí, através das ideologias, dos discursos, a sociedade acaba criando verdades absolutas que acabam sendo não questionadas, né? Inquestionáveis. Então, que isso é uma coisa que quem impõe a ideologia também da elite, né? Dos dominantes. E aí ele tem uma outra obra, que é a Microfísica do Poder, que é muito importante também. São as duas obras mais importantes do Foucault, Vigiar e Punir e a Microfísica do Poder. E aí ele vem falando que o poder, ele não vem só com a violência, que o poder, ele pode vir de discursos carinhosos, como, por exemplo, da família. Então, pode ser que de uma forma carinhosa a família passe algum discurso que faça a manutenção desse poder, ou que modifique esse poder através de discursos que não necessariamente são violentos, né? E aí ele vem falando que o poder e a microfísica, o objetivo é sempre manter os seus valores, se manter no poder. Então, que a microfísica ela é usada para isso, né? E aí que a gente vai ver algumas disputas de discursos. Então, alguns grupos tendo alguns discursos, outros grupos tendo outros discursos que disputam entre si. E não é uma disputa mais que é uma guerra violenta, é uma disputa de discursos. E não mais com armas. Então, por exemplo, a gente tem voltando naquele exemplo do homem, a gente tem uma grande sociedade que acredita ainda no patriarcado, né? Que acredita que o homem é superior à mulher. E a gente tem um grupo de feministas que tem um outro discurso, e aí esses discursos entram em disputa. E aí a gente vê hoje isso muito nas redes sociais, né? Através das redes sociais, a gente vê as disputas de discurso o tempo todo, né? Não só em relação a esse exemplo, pensando em vários outros exemplos, tá? E aí, a microfísica do poder, o que seria microfísica? Seria como se fosse uma teia. E essa dinâmica, ela é flexível. Então, o que seria uma teia? O discurso chega, por exemplo, numa família, e aí essa família se torna um micro espaço de poder, de reprodução daquele discurso, de manutenção do poder. Então, qual é a ideia? É que esses discursos cheguem a todos e que microgrupos continuam legitimando esse poder, tá? O fato de pensarmos que alguém está vigiando a sociedade ou a gente inibe os comportamentos do ser humano. Então, qual que é a grande defesa, então, do Foucault? É a liberdade. Defender essa liberdade a qualquer custo e que a sociedade e o poder, quem está no poder, retira, de certa forma, essa nossa liberdade, tá? E que os discursos, enfim, essa microfísica é um mecanismo para dominar e para docilizar os corpos, tá? Então,
aqui termos importantes: corpos dóceis, microfísica, lembrar o que é essa microfísica, que é uma teia, então, do poder. A defesa do Foucault, que é a liberdade do indivíduo mesmo, né? E que os discursos são muito importantes e que eles podem ser carinhosos, eles não precisam ser necessariamente violentos. E lembrar que saber é poder, tá? E aí vem que a pergunta, qual que é a relação do saber e poder? A gente já falou aqui bastante, mas pensando no Foucault é exatamente isso. Quem tem o saber tem também o poder ou mantém o poder. Ou ele pode, através do saber, desestruturar esse poder, tá? Por último, então, a gente vai falar um pouco do Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, ele é mais recente, ele veio de 1930 até 2002. Ele é um sociólogo e ele é francês também. E aí ele vem falando assim, então, como o grande pensamento do Foucault, do Bourdieu, o grande pensamento do Bourdieu, que movimenta mesmo a escrita dele, né? É como que o grupo consegue se manter no poder. O que acontece que esse grupo sempre se mantém no poder, como que ele consegue isso, e ele analisa as desigualdades que isso causa, tá? Essa falta de alternância no poder também, mas principalmente essa manutenção, sempre está o mesmo grupo no poder, as desigualdades que isso causa, né? E aí o Bourdieu tem um conceito-chave do Bourdieu, que é a violência simbólica. Ele tem até depois um livro que vai falar sobre isso. Mas, para a gente entender a violência simbólica, a gente tem que entender alguns outros conceitos, que é o conceito de campo. O que é o que é o campo? Campo é um espaço de convívio. E aí, dentro desse campo, existem hierarquias e existem lutas. Por exemplo, a escola é um campo, a família é outro campo, a igreja é outro campo. E aí, dentro desses campos, a gente tem uma hierarquia e a gente sempre tem lutas para ascensão no poder, certo? Que a gente pensando que ali sempre tem um poder que rege o campo, tá? E aí a gente tem o hábitos, que é um outro conceito importante, um outro termo muito importante a gente lembrar, tá? Que seria o hábitos? São valores e relações introjetadas. Elas são passadas de forma inconsciente. Então, é aqueles valores passados pela família, e aí esse é uma reprodução em um valor que ele chama de primário, né? E aí a gente depois tem os outros espaços que vão passar outros valores que são outras culturas, vai passar outro pensamento de cultura, que é os espaços secundários, tá? Então, primário é a família, secundário são outros espaços. Por exemplo, a escola é um espaço secundário, a igreja é um espaço secundário, mas o primário é sempre a família. E aí, esses hábitos, que são os valores, as relações, que são pensadas de forma inconsciente, né, introjetadas de forma inconsciente no indivíduo, gera o capital cultural. Então, o capital cultural é a soma de cultura, a soma de valores, desde o nascimento até a vida adulta dessa pessoa, né? E a escola que determina qual capital cultural que deve ser valorizado. Então, por exemplo, a gente tem um capital cultural de alguém que não é. Se a gente pensar em Brasil, né? Se a gente pensar que tem uma pessoa que tem um capital cultural que não é próximo ao brasileiro, que ela é de outro país, outra nacionalidade, ele não vai ser valorizado na escola. Então, que é a escola que define que capital cultural que vai ser valorizado. E geralmente, hoje a gente tem algumas teorias que vêm tentando mudar isso, mas até 2002, que é as escritas param em 2000 mais ou menos, acho que as escritas de Bourdieu, a gente tem um capital cultural que sempre favoreceu a elite. Então, o que era uma música boa? Uma música produzida pela elite. O que era importante? Viajar. Quem poderia viajar? A elite. Enfim, então o capital cultural que era valorizado era esse capital da burguesia, da elite, tá? E aí ele vem falando que a escola, ela reproduz, então, a desigualdade. Então, se na sociedade a gente tem uma desigualdade muito grande, pensando que tem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, a escola reproduz isso, tá? E aí ele escreve um livro com o Passeron, que é a reprodução. É um livro muito importante do Bourdieu. E aí ele vem falando sobre as instituições sociais, né?
e a violência simbólica que tem nessas instituições. E aí ele vem falando também um pouquinho da escola. Então, que a escola impõe valores que não são o capital cultural da criança, e essa imposição de que não é o capital daquela criança, se aquela criança tem um capital cultural totalmente diferente, pensando em termos de música, de religião, de valores, e aí vem a escola e tenta impor o capital cultural da elite, isso é uma violência com a criança, e isso é a violência simbólica. Então, o que é a violência simbólica? É impor algo àquela pessoa, aquele indivíduo, aqui a gente está pensando na escola, então, em crianças, que não seja do capital cultural dela, não é do convívio dela. Então, se eu impor que só uma música clássica é boa, que aquilo é um capital cultural que tem que ser valorizado, isso é uma violência simbólica com a criança que não tem essa cultura, que tem uma cultura de escutar música sertaneja, que tem uma cultura de escutar um funk. Então, isso é uma violência simbólica com a criança. E isso com tudo na sociedade. Então, a violência simbólica é essa imposição de capital cultural, tá? E aí ela vem falando, depois, essa é a parte mais importante do livro, né? Mas depois vem falando sobre a reprodução de estruturas sociais, que a escola reproduz essas estruturas, de vez a escola que teria o poder, né, de quebrar as estruturas sociais, de pôr todo mundo no mesmo, não no mesmo nível, né, mas pensar que todos os capitais culturais seriam importantes, a escola acaba reproduzindo as estruturas da sociedade, né. E aí vem falando que a escola, ela favorece, então, o modelo de escola que a gente tem, favorece as classes sociais superiores. Então, que dificilmente a gente tem uma ascensão, não é essa palavra que ele usa, mas para a gente entender, uma ascensão de outras classes. Então, quem vai ser médico? Quem já vem com capital cultural, essa questão de ser médico. Então, quem já tem algum médico na família, que tem uma renda já maior, pensando no sentido que ele já viajou viajou outros países, tem acesso a outras músicas. Então, ele tem um capital cultural já próximo desse da elite. Então, ele que pode chegar até ser médico. Quem vai ser juiz? Quem provavelmente já tem algum advogado, algum juiz na família, que entende o que é essa profissão. Então, provavelmente essa pessoa também que vai chegar a ser juiz, por exemplo. E não uma pessoa que tem, por exemplo, em sua família só trabalhadores de fábrica. Então, dificilmente uma pessoa que na sua família inteira só tem trabalhadores de fábrica ou de outras profissões, mas que não sejam, por exemplo, graduadas, vão chegar até algum nível ali do poder, por conta que é a escola que favorece esses sujeitos das classes sociais superiores, certo? Então, esses foram os 3 sociólogos que faltaram, né? E agora a gente vai para educação formal e não formal. E de sociologia da educação, então é isso. Eu desejo uma boa prova para todos, tá bom? Até mais.